Fala pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Guilherme Benites, eu sou fotógrafo, eu moro aqui em Nova York e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu quero mostrar pra vocês um pouquinho de como que funciona o meu processo de edição de imagens no smartphone. Então se você quiser aprender um pouquinho mais ou de repente ver técnicas que talvez sejam um pouco diferentes das técnicas que você usa, é só ficar ligadinho aí. Agora eu quero falar dos aplicativos que eu uso, que são basicamente 3 ou 4, depende muito da foto que eu tô editando e tal, mas geralmente eu fico entre esses 3 e 4, né? Que são o Snapseed, que eu uso mais para fazer correção de luz, correção de cor às vezes, né? Se eu também preciso mexer com as proporções da foto e tal, eu uso esse aplicativo. Aí depois eu parto pro Facetune 2, que é o aplicativo que eu uso para fazer edição de PL mesmo e retouch, né? E aí depois eu uso o Photoshop Fix, às vezes, eu vou mostrar pra vocês por que às vezes, e eu uso para fazer cor o Tesa, que é um aplicativo bem similar ao Vesicle Cam, mas ele é mais novo e tem filtros diferentes, eu acho que combina um pouco mais com o meu trabalho, mas enfim, vamos começar. Eu separei aqui algumas fotos, mas a gente vai editar uma só. Eu tenho uma foto do Lucas, que é uma foto que a gente fez com a câmera mesmo, tá? Isso aqui faz um tempinho já, mas aqui a foto tá crua, direto do RAW, e aí eu tenho mais algumas aqui. Essa daqui também é do Lucas e essa foi fotografada no iPhone inclusive, mas eu acho que a gente vai fazer, essa também é de iPhone, mas a gente vai fazer, vamos fazer essa daqui, que eu acho que ela vai ter, alguns desafios aqui que eu vou falar pra vocês. Então a primeira coisa que eu faço é abrir o meu Snapseed, que é um aplicativo bem legal e gratuito do Google, e ele te dá várias opções de retoque, de cor, de luz. Ele é um aplicativo bem bacana mesmo. Você consegue fazer ajustes de tipo assim, se você precisa de repente tirar alguma coisa que está ali te incomodando na imagem, você consegue aumentar a imagem, você consegue diminuir a imagem de uma forma assim bem interessante. Eu vou mostrar para vocês. Então tá, super fácil aqui, a gente abre a nossa foto, que eu já perdi. Pera lá, deixa eu achá-la aqui. Ótimo, achei a foto. Eu vou usar nessa foto aqui basicamente uma ferramenta só desse aplicativo que eu vou mostrar para vocês, mas ele tem várias. Antes de a gente usar aqui de fato, eu quero mostrar para vocês uma coisa legal dele. Por exemplo, aqui ó, a ferramenta de expandir é bem interessante porque ao contrário dos outros aplicativos que você só corta as fotos, você consegue aumentar as fotos se você precisar. Então ó, por exemplo, eu só subo ali para os lados também e ele faz uma leitura e cria para você, ele aumenta a sua foto. Claro que muitas vezes não vai ser perfeito, mas é interessante saber, né, que é uma opção que você tem. Mas eu acho isso bem legal. Enfim, outra coisa que é legal é a perspectiva, que é bem legal usar se de repente é uma foto que você tá na rua, né, porque seu modelo tá na rua, e aí as linhas, né, dos prédios, da rua, do fundo mesmo, estão meio tortas, uma perspectiva estranha, você consegue modificar com essa ferramenta aqui. Então eu tenho, por exemplo, o Tilt, né, que eu posso fazer tanto na vertical quanto na horizontal, que aí olha só que legal. Você consegue. Nessa foto vocês não vão conseguir ver tanto isso, porque eu tenho um fundo uniforme, né? Mas se fosse um fundo que tivesse linhas, ou de repente uma casa, um prédio no fundo, vocês iam conseguir ver. Mas dá pra entender o que eu quero dizer, né? Às vezes você consegue corrigir até a perspectiva da pessoa também, para deixar ela mais alta ou menor, se for o caso, né? Mas enfim, vamos lá para o que eu realmente vou usar, que é a ferramenta de Tune Image, que é onde eu vou mexer na luz e no contraste, se precisar mexer no balanço de branco, em cor, enfim, eu vou fazer aqui, tá? Então é super simples, você vai descendo o seu dedo para baixo para cima aqui, ó, e aí você vê todas as funções, todos os ajustes que ele te dá, e aí depois que você escolheu, você só solta e arrasta para um lado e para o outro para diminuir ou para aumentar esse ajuste, né? Então aqui eu vou mostrar pra vocês o que eu mais gosto. Geralmente eu uso todos, tá? Mas nessa foto, que é uma foto que eu acho que já tá bem fotografada, eu não preciso fazer tanta coisa, né? Mas eu gostaria de fazer, normalmente, aqui que eu ajustaria o brilho da foto, se eu precisasse. Então eu consigo aumentar e diminuir. Uma coisa que eu gosto de fazer também é aumentar tudo e descer tudo, porque daí eu sei como essa foto está sendo afetada. Então isso é legal também pra gente ter uma noção de como que esse ajuste está afetando a nossa foto. Então tá, eu vou deixar a foto mais ou menos do jeito que tava mesmo aqui em questão de brilho, porque eu acho que ela já tá legal. Eu prefiro essa foto mais escura, pra ser bem sincero. E aí, uma ferramenta que eu gosto aqui, um desses ajustes, que é o ambiente.
que você consegue escurecer partes da sua foto que estão mais claras e clarear partes que estão mais escuras. Então isso meio que cria um efeito de HDR. Só que se você usar ele ao contrário, ele cria um efeito meio glow, meio dreamy, assim, sabe? Eu vou mostrar aqui pra vocês. Olha só, diminui tudo e aí ele fica esse efeito meio... Fica uma cara meio de sonho, sabe? E aí se você aumenta, ele vai diminuir as sombras, vai escurecer os highlights. Então, enfim, isso é legal saber também. Eu vou só aumentar um pouquinho. De fato, essa foto eu não vou modificar muito aqui. Deixa eu ver os highlights. Eu geralmente desço um pouquinho os meus highlights, mas eu acho que eu não vou descer muito também. Eu vou descer uns -7, que eu acho que tá bom. Sombra, vou dar uma olhadinha, mas eu também acho que tá bom. Vou deixar como tava. E aí, eu vou aumentar de leve só a temperatura. Deixar essa foto um pouquinho mais quente, mas bem de leve também. O meu trabalho, no geral, tem essa estética mais quente. E é só isso que eu faço, geralmente. Aumentar um pouco a temperatura. E é isso. Essa é a primeira etapa da edição. Nesse caso, essa foto realmente não precisou de muita alteração em questão de luz e contraste, mas são esses os ajustes que eu normalmente faria. Agora a gente exporta a foto. Uma coisa que é importante ter um pouco de precaução com esses aplicativos é você ir lá nas configurações sempre, né, assim que você baixa eles, e ver qual que vai ser a qualidade da imagem que você vai exportar. Então tenha certeza que você coloca lá para exportar na resolução máxima antes de exportar uma foto, porque às vezes a gente não sabe disso e você edita a foto e tal, exporta, e daí ela vai ficar com uma resolução menor do que estava antes e você vai perder um pouco de qualidade. Então tem que prestar atenção nisso. Super simples, todos esses aplicativos geralmente dão essa opção nas configurações do aplicativo, então é só fazer isso, tá? No caso aqui eu já fiz, eu só vou exportar mesmo. Eu clico aqui em exportar. Opa, acho que não cliquei. Agora a gente vai partir para a edição de pele mesmo, tá? E esses ajustes mais específicos, mais localizados. Eu vou usar o Facetune 2, que é o meu aplicativo preferido para esse tipo de coisa, para esse tipo de ajuste, porque ele dá várias funções meio que automáticas e, eu não sei, ele deixa o processo mais rápido. Tem dois desses que eu gosto bastante, que é o Facetune 2 e o Photoshop Fix, tá? Tem vários Photoshop quando você for baixar, então só tenha certeza que você baixa o Fix, que é o que vai te dar esses ajustes. Só que eu acho que o Photoshop não me dá tudo que eu preciso. Então vamos lá, a gente vai abrir o Facetune 2 aqui e eu vou importar aquela foto que eu exportei do Snapseed. E aqui que vai ficar legal. O Facetune 2, para quem nunca usou, ele te dá várias ferramentas aqui embaixo e você escolhe o que você quer e aí faz a sua edição, né? Eu geralmente fico entre algumas aqui, eu não uso tudo. Eu uso geralmente o Retouch, que é o que a gente vai usar agora, que ele me dá várias opções de remover espinha, remover manchinhas, né? Textura da pele, fazer o blur na pele, colocar textura. Isso que é um ponto bem legal desse aplicativo. Desses que eu conheço, ele é o único que deixa você aplicar a textura na pele. A maioria não deixa, você só tira a textura e fica aquela coisa bem fake. E esse deixa você adicionar a textura, então esse que é o truque, tá? É importante que, se você for colocar lá um blur na pele, que você aplique textura depois, porque senão você vai conseguir perceber que a foto foi editada. Muitas vezes a gente vê blogueiras aí postando as fotos e tal, e a cara tá lá parecendo um pedaço de papel, um plástico, né? Eu acho a coisa mais feia, porque tem que ter textura, senão parece que você editou e, enfim, esse não é o intuito aqui, a gente fazer que fique bem natural. Então, ok, a gente vai usar a ferramenta aqui de Smooth, que é o blur mesmo na pele. E aí você dá bastante zoom na sua foto, se ela não for uma foto já de perto, né? E aplica em toda a extensão da pele. A minha dica aqui de quando você está aplicando isso é que você não suba muito, né? Não chegue muito nos highlights da sua pele, porque senão você perde um pouco daquilo. E eu acho que é aquilo que dá também esse efeito mais natural, sabe? Eu gosto de você ver um pouquinho desses brilhinhos do rosto. Então, vou mostrar aqui pra vocês. Usando a caneta, você pode fazer com o dedo também, mas aí você passa em toda a extensão da pele, tenta evitar onde tem os highlights naturais, tá? Então, por exemplo, aqui no caso do Lucas, a gente tem um pouquinho de brilho em cima do olho, da pálpebra, eu não vou passar ali, vou deixar aquela área mais natural, e aí você vai passando, tá? Tem que ter paciência, porque você quer aplicar em toda a pele. E no caso aqui, como o Lucas está sem camisa, a gente vai ter mais pele ainda para editar. Mas aí, é isso aí, você vai passando em tudo
Se for uma pessoa que tem barba, não precisa passar na barba não, tá? Só passa no comecinho ali pra fazer essa transição, mas não precisa passar em cima da barba. Passa onde tem só a pele mesmo. Também evita fazer nos contrastes, então, por exemplo, aqui na dobrinha do nariz, né, onde começa a boca, o olho, não passa nessas áreas, porque você quer que fique mais natural. Se você passar em cima dessas áreas, você vai perder textura ali e não vai ter como recuperar. Aí vai ficar bem fake, vai ficar uma coisa chapada, sabe? E aqui a gente tá querendo só deixar a pele mais uniforme. Não esquece da testa aqui, né? Enfim, eu vou fazendo aqui. E aí eu já volto pra vocês pra gente ir pro próximo passo. É importante que a gente sempre passe na mão também, se a mão estiver aparecendo, pra deixar um pouco mais suave. Porque geralmente a gente tem veinhas, né? Ou a pele é muito fina e você começa a ver o azul das veias, então é legal pôr um pouquinho na mão também. Agora que eu terminei de passar aqui o blur na pele toda, geralmente eu gosto de tirar o zoom que eu dei, né? E olhar. E tirar um pouco da intensidade do filtro pra gente ver como é que vai ficar. Eu geralmente deixo entre 60 e 100 mesmo, aliás, entre 60 e 80 eu diria, porque a gente vai fazer um próximo passo agora. Vocês estão vendo que a pele, ela perde textura, né? Olha lá, o antes e o depois, então fica meio blur, tá? Mas isso faz parte do processo, só que a gente não vai deixar assim, a gente vai partir agora pro próximo passo, que é adicionar textura. Então aqui ó, a gente passa pro lado e vai na textura, e aqui é a mesma coisa, tá? Você vai aplicar em toda a extensão da pele onde você aplicou o blur, então só vai, tá? Tenha paciência e passe em toda a área da pele onde você aplicou o blur. Nesse caso aqui eu quero que a intensidade da textura da pele do rosto seja um pouco diferente da pele do corpo, então eu vou fazer separado, tá? Aí você tira o zoom, né? É importante que você tire sempre o zoom para ver como é que a foto tá ficando, porque quando você tá com o zoom aplicado, você não tem muita certeza do que tá acontecendo, porque você vê de perto, né? E não é assim que as pessoas vão ver a foto, as pessoas vão ver a foto inteira, então é importante que você tire o zoom sempre para ver o que tá acontecendo, tá? Mas aí, a gente só vai diminuir um pouquinho aqui da intensidade, e olha a foto inteira para ver como é que tá, para também não ficar demais. Aqui já começou a ficar demais. Acho que nos 58 tá legal. Vocês veem que modifica bastante, mas a pele fica com textura ainda, então não parece que foi editado, tá? Então isso é legal. Ok, agora a gente vai partir pro corpo. Eu vou dar um ok aqui e vou abrir de novo aqui o meu retouch e vou pro textura e a mesma coisa. Passo aqui em toda a extensão da pele do Lucas, do corpo, porque o foco não tá o mesmo foco que tá no rosto. Então, por exemplo, como eu foquei no rosto dele, aqui no peito e tal, a gente começa a perder um pouco de nitidez. Então, por isso que eu quero que a textura ali seja um pouco menor, porque senão vai ficar estranho. Então, eu vou aplicar aqui em toda a extensão da pele, onde eu já tinha aplicado o blur anteriormente, que foi basicamente tudo. Mais uma vez, toma cuidado para não passar em cima de onde tem as linhas, sabe, do corpo, porque senão você começa a perder detalhe ali, ou põe detalhe demais e fica estranho. Então só vai passando na extensão mesmo da pele, mas faz separado o braço. Se aparecer o braço estiver em cima aqui assim do peito, tá? Faz o braço, depois faz o peito separado, não faz tudo junto não, porque senão vai começar a ficar meio estranho ali a área onde tem as linhas do corpo, tá? Passa na mão também, se você colocou o blur na mão, porque senão vai ficar estranho ali. E aí você olha a foto de longe. É bem sutil, mas dá uma diferença, sabe? Eu vou deixar no 50, não foi tão diferente do rosto, mas eu acho que ficou bom. Aí eu dou um ok. Sempre olho a foto inteira pra ver se precisa fazer alguma coisa, mas eu acho que a gente tá jóia aqui. Eu só vou em uma outra ferramenta aqui que eu gosto de dar uma olhadinha, que é o Relight, que ele essencialmente mapeia o rosto do modelo, da modelo, e ele te dá opções de iluminação. Ele já aplica no 50%, não quero que fique tanto, tá? Então eu vou deixar ela bem soft. Eu geralmente vou eu olho para ver como é que tá ficando, tá? Porque esse aplicativo aqui, ele precisa reconhecer seu rosto de frente. Então às vezes quando tá meio de lado ele não fica perfeito, então por isso que tem que tomar cuidado. Geralmente eu deixo no soft,
porque ele faz uma luz mais uniforme mesmo, tá? Então eu deixo lá no 100%. E o blend, que é a intensidade, eu vou deixar bem pouquinho, tipo uns 10, que eu quero só que dê um brilhinho, mas que não seja nada muito intenso. Ali já tá até demais, eu acho. Acho que uns 7 já tá bom. É só pra acender um pouquinho o rosto. É um ok, mas vocês estão vendo que a pele já ficou bem mais suave, só que não perdeu textura, porque isso que é o que dá o efeito, sabe? É você ter a textura de pele, porque não adianta nada você deixar a pele lá parecendo uma porcelana, só que daí não põe textura. Então você vê que a foto foi editada e fica com um aspecto meio falso, não é o que a gente quer. Mas aqui seria basicamente isso que eu faria, nessa foto é o que eu vou fazer. Aqui seria também onde eu aplicaria um pouquinho de Liquify, que é você mexer, né, tirar uma gordurinha aqui ou mexer uma coisa que ficou fora do lugar. Eu faria aqui, porque eu acho que o Liquify desse aplicativo ele é bem assim, preciso. Então, só para mostrar para vocês, eu vou fazer aqui no pescoço. Ele funciona bem quando você dá bastante zoom, sabe? Ao contrário do Photoshop Fix, por exemplo, que quando você dá muito zoom, ele já quase não funciona muito. Mas ó, não vou fazer nada nessa foto, eu vou voltar, porque eu não quero que nada aconteça aqui. E é isso, agora a gente vai partir para o nosso próximo aplicativo, que eu usaria sim ou não. Nesse caso eu vou usar, que é o Photoshop Fix, porque ele é o único desses aplicativos que me dá a opção de fazer algo parecido com o Dodge and Burn, que é uma técnica profissional onde você deixa a pele mais uniforme, tira manchinhas, né, sombras e onde pegou a luz de uma forma meio estranha. Essa técnica que você usa para deixar a pele bem macia, bem bonita, bem sedosa. E o mais próximo disso que tem no telefone, né, é o Photoshop Fix. Então nesse caso eu vou fazer, porque como vocês podem ver, aqui no rosto do Lucas a luz estava meio de lateral, então formou um pouquinho de olheira que ele não tem, porque é o ossinho aqui mesmo, né? Então eu quero amenizar um pouco isso, e aí eu vou usar o Photoshop Fix para isso, e depois a gente vai partir para a cor. Então a mesma coisa, eu exporto a foto, mas né, só vai lá nas configurações para você ter certeza que está na resolução alta, e aí a gente salva essa foto e parte para o Photoshop. Então agora que eu já estou com a foto aqui no meu Photoshop, eu vou mostrar para vocês os ajustes que eu vou fazer. As ferramentas a ferramenta que se aproxima mais do Dodge and Burn é o Light, que é o luz, né? E aí, essencialmente, o que isso faz? O Lighten, o clarear, vai clarear e o Darken vai escurecer, né? E é um pincel e você vai passando onde precisa. O ideal é que você escureça as áreas mais claras, de uma forma bem simples, tá? Bem rasa. Escureça as partes mais claras e clareia as partes mais escuras, e isso vai fazer com que a pele fique mais uniforme. Então é assim que a gente vai corrigir essa olheira aqui de uma forma bem rápida e bem natural e precisa, sem passar um blur que fique falso, tá? Então super fácil, dá bastante zoom. Essa ferramenta é importante que você dê bastante zoom, e a mesma coisa, vai fazendo e daí tira o zoom e olha a foto inteira, tá? Isso é super importante no processo todo. Então eu dou bastante zoom e eu vou começar, geralmente eu faço eu clareio tudo que precisa, e depois eu clareio tudo que precisa, e depois eu escureço tudo que precisa ser escurecido. Então vamos lá. Você vai deixar o tamanho do pincel relativamente grande, vai deixar a maciez dele no mais macio possível, que é o 0, e a opacidade pode fazer bem pouquinho, tá? Que é tipo um 5, assim já vai ficar legal. E você vai passando onde tem a sombra. Bem leve, acho que pode até diminuir, vou colocar 3 aqui na opacidade para eu ter bastante controle. Tira o zoom, vai dando uma olhadinha, aperta ali para ver antes e depois, para ver como é que tá ficando. Esse aplicativo legal é que eu ativei aqui para vocês o clique, então vocês vão conseguir ver exatamente onde eu tô passando. Olha só a diferença. Olha como ele já dá, né? Ele já tira bastante essa olheira de sombra que formou de uma forma bem simples e bem natural. Então, essencialmente, é isso que você vai fazer, tá? Em toda a área que precisa ser corrigida. Então, um pouquinho aqui na sombra do lado de lá. Talvez aqui um pouquinho também, bem de leve. Perto do nariz. Só para deixar mais suave. Eu tô vendo aqui também uma sombrinha, que eu vou deixar ela mais clara, só para corrigir. E eu acho que no rosto é isso. Essa ferramenta é o que eu uso também para fazer contorno e para fazer os highlights do rosto, que isso é uma técnica bem legal também, tá? Que é super simples. Aí você só vai clarear
onde você, na zona T geralmente, né? Ou aqui em cima aqui no, eu não sei o nome disso, mas na boca aqui em cima, é legal pôr um pouquinho de luz também na pontinha do nariz, na massa do rosto, às vezes um pouquinho na pálpebra. A gente vai fazer aqui. Da mesma forma, tá? Com uma opacidade bem levinha, você vai passando. Gosto de fazer aqui em cima do olho também, para dar um pouquinho mais de definição. O meio do nariz, um pouquinho aqui na pontinha. Mas também não exagera, tá? Que senão começa a ficar meio... Se for o seu intuito deixar uma coisa meio robótica, acho legal. Mas se for para ficar natural, tem que tomar bastante cuidado e tudo de pouquinho. Aproveita esse momento também para dar uma clareadinha no branco do olho aqui. No próprio olho também. Porque isso vai dar mais definição pro olho. Mais contraste. E vai saltar mais. Então faz isso também. A pele do Lucas já é uma pele que tá bem boa. E a luz também, como foi bem suave, ela deixa a pele mais neutra, mais uniforme já. Então a gente não tem tanto trabalho. Mas isso é basicamente o mesmo processo que eu faria para todas as fotos. Só que de uma forma mais intensa ou menos intensa, né? Então aqui em cima eu gosto de aplicar também um pouquinho de luz. Eu acho que dá um efeito bonito. Agora eu vou aumentar bastante o pincel. E eu vou passar um pouco aqui no braço para aumentar mais. Se o seu pincel não ficar muito grande, você dá zoom, tira zoom. E daí o pincel afeta mais área, tá? Então, um pouquinho de luz aqui no braço, para dar um pouquinho mais de definição. Nesse aqui também. Vou ver se eu consigo aplicar um pouco nesse. Nem precisa tanto. E no geral aqui, eu vou aplicar meio que na zona T do Lucas um pouquinho. Só para acender. Eu gosto de aplicar um pouquinho nesse ossinho aqui também, sabe? Para saltar um pouquinho. E a gente vai corrigir também algumas marquinhas da pele do Lucas aqui no Photoshop. Eu prefiro corrigir aqui porque eu acho que é mais preciso isso, tá? Vou mostrar pra vocês já já. Enfim, agora o Darken, tá? O Darken é a mesma coisa, só que ele vai escurecer. Então, eu deixo a opacidade dele bem baixa, no 3 aqui. Eu posso passar um pouquinho no contorno do rosto. Embaixo aqui também do queixo, para trazer um pouco mais de definição. Aqui talvez um pouquinho no nariz. Um pouquinho no final da pálpebra. É mais ou menos como se você estivesse fazendo maquiagem mesmo, sabe? Sempre olha o antes e depois para ver o que você fez e se precisa continuar. Eu vou aplicar um pouquinho de sombra nos contornos aqui do braço. Isso traz também salta um pouco, então acho que é legal. Aqui um pouco, vou escurecer um pouquinho onde ficou mais claro e ficaram essas manchinhas. Isso é legal também para evidenciar um pouco o músculo. Põe um pouquinho de sombra e luz e dá esse efeito mais saltado, sabe? Gente, aqui é isso. Agora eu só vou arrumar usando a ferramenta de Heal, né, de retoque aqui, essa manchinha. Mais essa outra aqui. Esses aplicativos não são precisos igual ao Photoshop, por exemplo. Então você tem que dar bastante zoom para fazer esses retoques locais, sabe? E vai tentando, tá? Se ficar estranho, deleta, faz de novo essa parte, volta e faz de novo, porque às vezes ele realmente dá uma... não é tão preciso igual Photoshop seria, né? Aí olha antes e depois pra ver se tá bom, se não tá. Ali ficou uma mancha meio estranha. Eu vou até restaurar aqui, porque eu não tô gostando disso. E vou voltar no Heal, aí vou dar bastante zoom e vou fazer só aqui. Ficou bem melhor. Mas aqui é isso, tá? Tem que ter bastante paciência e
e fazendo aos pouquinhos. Acho que o que eu faria de retoque aqui é isso, não tem muita coisa pra fazer não, tá? Então eu vou exportar essa foto, salvar no rolo da câmera e a gente vai partir para as cores. Eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço minhas cores. Como eu mencionei anteriormente, eu uso o aplicativo Teza para fazer as cores, que é um aplicativo bem similar ao VSCOCAM, que todo mundo já conhece e usa, né? Ele é basicamente a mesma coisa, só que ele oferece filtros diferentes, claro, e você tem a opção de fazer ruído, ele dá algumas opções também de editar a foto no sentido de colocar alguns efeitos, que eu não uso muito, mas eu gosto bastante das cores e eu gosto também de adicionar ruído, então é aqui eu coloco o grão, né, para dar um pouquinho mais de definição para a foto. Então eu abro a foto aqui, clico no editar e eu tenho aqui vários filtros. Essa é a opção Pro, é a opção paga, né? Mas se você baixar a opção gratuita também tem várias opções legais. Mas se você realmente, né, edita foto e tal, investe um pouco mais nisso, é um aplicativo que vale super a pena pagar a versão Pro, porque se eu não me engano custa R$ 2,99 por mês e você tem acesso a ferramentas bem legais. Então aqui eu vou ser bem sincero, eu acho que essa foto, por conta do fundo amarelo, ela é uma foto que fica mais bonita natural. Então a gente não vai usar um filtro tão intenso, mas eu vou mostrar aqui pra vocês algumas opções, tá? E eu tenho os meus favoritos, que dependendo da foto é esse INSPR, o Vintage também fica super bonito dependendo da foto. Mas é que essa foto é uma foto difícil nesse sentido, porque o fundo é amarelo, então qualquer filtro fica um pouco demais. E claro também que a gente vai tirar um pouco da opacidade para deixar mais natural. Que eu particularmente prefiro as minhas fotos com menos filtro, menos cor. Então o preto e branco do Teza é maravilhoso, eu acho super bonito. Ele tem os shadows, né, as sombras super bonitas e os brancos também super legais. Mas nesse caso aqui, eu acho que vai ser o Mocha ou o Crisp, que eu quero só que dê um pouquinho mais de contraste mesmo. Eu vou aplicar o Mocha e vou reduzir bastante ele, eu acho. É isso mesmo, ó, tá vendo que bonito que fica? 20, eu acho que na minha opinião tá ótimo. Eu vou diminuir um pouquinho os highlights, bem pouquinho. E a saturação um pontinho só. E vou adicionar um pouquinho de grão. Eu não aplico muito não, é só pra dar um pouco de textura. Às vezes a gente nem vê ele na foto final, mas ele deixa a foto um pouco mais, com mais textura, com mais sharpen. Então, é isso. Aí eu vou aqui na galeria mesmo, olho a foto e nesse caso eu acho que ela tá um pouquinho avermelhada. Então eu só venho no editar e venho aqui na opção de tint, que é a tinta. Então se você põe ele pra frente, ele deixa a foto mais vermelha, e se você põe ele pra trás, ele deixa a foto mais verde. Eu só vou descer ele um pouquinho, bem de leve, pra tirar um pouco desse vermelho. É bem pouquinho, bem sutil, mas dá uma diferença. E gente, é isso. Essa foto tá pronta. É um pouquinho chato essa questão de você ficar pulando de aplicativo para aplicativo, mas é que cada um tem, né, a sua especialidade. E eu acabo usando esses 4. Às vezes só o Facetune 2 e o Teza já resolve, então depende muito da sua foto, né? Mas é basicamente isso que eu uso e eu deixaria essa foto assim agora, ou de repente colocaria o preto e branco do Teza, que eu acho super bonito, e é assim que eu postaria ela no Instagram, ou no Instagram geralmente, no Facebook também às vezes, mas se fosse pro site, se fosse pra impressão, aí significa que eu teria mais tempo e tal, e claro que eu faria a edição no Photoshop mesmo, mas se for uma coisa rápida, só pra rede social ou foto minha mesmo, sabe, que eu posto, é assim que eu faria a edição. E é isso aí, eu espero que esse vídeo tenha trazido um pouquinho de informação, um pouquinho de entretenimento para vocês, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de dar um like aqui, de se inscrever no canal, ligar o sininho, e a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Se cuidem, fiquem em casa se vocês puderem. Quem não pode ficar em casa, que tá trabalhando, muito obrigado, e a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Um beijo.